Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, com alegria que mais uma vez iniciamos esse breve comentário. Agora já estamos com a lição de número 3, aqui do nosso terceiro trimestre, com o pastor Douglas Batista. A lição que fala sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal e como viver nesse mundo que está dominado pelo espírito da Babilônia. A lição deste domingo, que acontecerá dia 16, ela nos chama a atenção sobre os ensinos progressistas que estão inundando, não é, a nossa realidade atual, abrindo os nossos olhos para que nós possamos se antever, vamos dizer assim, a tantas situações. Tem muitas delas que infelizmente já são realidade até no meio das igrejas, mas nós ainda podemos, irmãos, combater. O que nós não podemos fazer é dobrar-se diante dessas situações, passando a ser, em vez de um protestante, de um combatente, passar a ser um conivente com este fato, né? Na lição de hoje, que vai falar sobre esses ensinamentos, os ensinamentos progressistas, né? Suas periculosidades, os objetivos da lição, inicialmente no primeiro tópico, ele vai falar sobre esses elementos, como ele descaracteriza o cristianismo bíblico. No tópico 2, as teorias progressistas, né? É um pouco histórico também. E no tópico 3, os elementos que refutam, né, o ensino progressista à luz da Bíblia, que são esses ensinamentos que nos dão lastro para continuar a nossa batalha, pois ela só vai acabar quando Cristo arrebatar a igreja e eu e você fizermos parte desse chamado, subindo a ter um encontro com Cristo nos céus. Quero fazer uma leitura aqui da nossa lição. Só na introdução, irmãos, o nosso autor ele já deixa elencada inúmeras observações que vale a pena que, se você ler esta introdução e atentar-se a ela, você já ministraria uma grande aula de escola bíblica dominical aqui para a sua classe. Eu quero ler para você. Na introdução, diz assim: nesta lição veremos que os ensinamentos progressistas enfraquecem a autoridade bíblica. Suas heresias propagam-se, observe, as escrituras, alegando que as escrituras contêm erros, que Deus não é soberano, que o sobrenatural é um mito, são indiferentes à doutrina bíblica do pecado, relativizam os valores morais e defendem a necessidade de ressignificar a fé cristã. Por consequente, seus ensinos progressistas resultam na descaracterização do cristianismo bíblico. E ele fala que nessa lição ele vai citar algumas desses que ensinam essas heresias, esses conceitos em nosso tempo, chegando à nossa realidade. Queridos irmãos, aqui está o grande problema, a grande preocupação para as lideranças que optaram e ainda optam por observar aquilo que Paulo ensinou a Timóteo, que diz, para que ele permanecesse naquilo que ele aprendeu. É aqui, irmãos, que o inimigo tem guerreado e de muitos, entre aspas, podemos dizer assim, tem vencido, porque nesse momento ele oferece aquilo que o mundo tem compactuado, tornado como verdadeiro, né? Utilizando-se de suas relatividades para que seja aceito
e tem invadido assim muitas das, entre aspas, igrejas que vemos nos dias atuais. Então, esses ensinos, eles enfraquecem a autoridade bíblica. E por tabela, se você observar, ele enfraquecerá a autoridade da liderança que está ali constituída. Por esse motivo é que esta liderança, ela não apresentará essa autoridade bíblica. Como cobrar à luz da Bíblia, à luz dos ensinamentos, se eu já faço parte dessa realidade ou eu já aceitei, eu já estou envolvido com isso? Então, as doutrinas bíblicas da santificação, por exemplo, ela será apenas algo que ficou no passado, né? E é aí, nesse sentido, que entra o que a nossa lição fala sobre a ressignificação da fé cristã. É aí que entra aquele demônio muito conhecido, me perdoe a expressão, que não tem nada a ver, né? Que não tem nada não. Né? São os espíritos da Babilônia que têm aproveitado-se dessa realidade, muitas autoridades perdendo assim a sua, muitas lideranças perdendo assim a sua autoridade, ela não consegue mais defender a fé cristã, a autoridade bíblica, no combate ao pecado, né, que temos visto nos dias atuais de uma forma tão exacerbada. Agora, reforço, claro, a Igreja do Senhor, ela não tem nada contra o pecador. Pelo contrário, assim como a Bíblia nos ensina, nós o amamos. Porém, nós não podemos ser participantes do seu pecado. Nós não podemos convergir, para a sua prática pecaminosa. E se estiver errado, nós precisamos ter coragem e força para falar que existe um erro e que precisa ser corrigido. Então, esse enfraquecimento da autoridade bíblica, ela traz nos dias atuais aqueles que defendem que a Bíblia ela contém erros, que Deus não é soberano, vem aqui o antropocentrismo, o homem como o centro da realidade, como o centro da situação, o humanismo, por exemplo. Por quê? Porque se você perdeu a autoridade bíblica, uma literatura divinamente inspirada por Deus, você não tem mais como combater, né? Então isso tudo torna-se-á verdadeiro, palpável, aceitável na vida daqueles que infelizmente já se destoaram, já saíram, já se desligaram desse caminho. Então, o sobrenatural é o mito, né? A gente vai ver no tópico 2, eu vou até falar de uma forma singela, aqueles que defendem isso de uma forma tão clara, né? A doutrina do pecado é relativizada, valores morais, a gente vai estar falando agora a partir do tópico 1, ele vai ficar em segundo ou terceiro plano porque a sociedade ela já evoluiu, né, sob o pretexto da evolução natural do homem. É verdade, mas as boas práticas, a moralidade, ela permanece. Né? Quando a gente fala de lei moral, a qual a Bíblia com muita propriedade nos mostra, isso é desde um princípio. As leis cerimoniais, sim. As leis que são vinculadas à civilização, humanamente falando, as leis civis, sim, evoluíram, mas moralidade permanece o mesmo. Então, irmãos, a gente vê que quando distorceram essa verdade, abriu-se uma porta enorme para tudo isso que nós temos visto em nossos dias. Então, a nossa introdução, ela já nos dá um norte, uma referência fortíssima para que você, em sua aula, para que você, no seu dia, para que você possa ter uma referência e possa abrir seus olhos. Precisamos abrir os nossos olhos. Porque essas coisas, quando adentram, elas não adentram de forma agressiva, elas adentram de forma sorrateira no meio do povo do Senhor. Então você abra seus olhos, lideranças em especial, abra os olhos. Você
foi constituído para cuidar deste povo santo. Então, irmãos, no tópico 1 vai falar sobre a descaracterização do cristianismo. E eu separei aqui os tópicos de uma forma um pouco didática aqui. Não vou ler todo o contexto, até porque nós estamos aqui de forma breve, mas algumas as palavras, vamos dizer assim, entre aspas, chave, que nos ajudam a compreender a mensagem que nós precisamos extrair desse contexto. Então, quais são as situações, né, como o autor contextualiza aqui, que descaracterizam o cristianismo? Primeira, deteriorização, no tópico 1. Segundo, erosão. E terceira, corrupção. O que é deteriorar? Eu vou ler para você alguns conceitos para que você entenda como isso é totalmente aplicável na vida cristã. Deteriorar é o verbo que deriva do latim, claro, que significa estragar, danificar, tornar pior. Ou então, fazer com que algo se degenere, se deprave, se torne ou fique inferior. Isso é degenerar, deteriorar. Então, querido professor, querido aluno, observe que quando nós falamos de toda ação que ela vai na contramão dos ensinamentos da Igreja do Senhor, ela busca a deterioração da fé cristã. Por quê? Porque ela vai tentar degenerar aquilo que está estruturado, e não estruturado pelo homem, mas estruturado por Deus. Ela vai tentar tornar inferior, ou seja, o ensinamento da tua igreja, aquilo que Deus trouxe desde o princípio, não é mais válido. Por quê? Isso é do passado, é da década de 90. Isso não está aplicado aos nossos dias, não. Isso, irmãos, é deteriorar. Só que não tem entrado de uma forma agressiva, tem entrado de forma sorrateira. Então, o autor ele traz o conceito de deteriorar a moral. Por quê? Porque a igreja, eu vou falar sempre da nossa igreja, ela sempre busca prezar pela moralidade, o bom senso, a dignidade, a boa apresentação. Pelo menos eu tenho visto e busco sempre essa observância em tudo ou todos, a qual eu vejo pregar essa palavra, ensinar as doutrinas e ensinamentos bíblicos na nossa igreja, na Assembleia de Deus, eles convergem para isso. Os que não convergem, eu acredito que já entrou no mérito da deteriorização. Tá certo? Os que ensinam equivocadamente, conforme o mundo ensina, porque já existe, infelizmente, é porque já estão no mérito da deteriorização. Então Deus está dando uma oportunidade agora para a pessoa pôr a mão na cabeça e dizer onde é que eu posso melhorar, Jesus, onde foi que eu esqueci, como é que eu devo fazer. Não tenha medo de falar. Não tenha medo, não. Porque quem é salvo em Jesus Cristo, quem recebeu realmente a transformação de Deus em sua vida através do Espírito Santo, não vai sair, não. Vai agradecer a Deus porque Deus ele está utilizando-se de um servo para ensinar aqueles que precisam ouvir. Então, observe a deterioração da moral. Perdoe-me. Então, você sabe o que é moral? Eu vou citar mais alguns aqui, exemplos, apenas para contextualizar e ficar fácil, né, para que você consiga ter um pouco mais dessas informações. Moral. Preceitos e regras estabelecidos e admitidos por uma comunidade ou por uma sociedade. Esses preceitos e regras, eles regulamentam ou regulam o comportamento das pessoas. E faz parte da comunidade, da sociedade. Então, quem aceita Jesus vai para a igreja do Senhor. Igreja do Senhor, igreja é chamado para fora. Então, quando você sai do mundo e adentra para a igreja do Senhor, você está indo para a comunidade cristã.
E a comunidade cristã tem as suas características, suas normas, sua formatação. E se você resolve se investir dessa comunidade, fazer parte dela, você observará as regras e os estatutos admitidos para aquela comunidade. Mas eu não estou me sentindo bem, não é que então precisa, se você realmente aceitou, você precisa ver o que é que está acontecendo. Porque a deterioração moral, que o autor ele traz, nos ensina exatamente isso. Você lembra quando o apóstolo Paulo fala lá na segunda carta aos Coríntios, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Então esse novo é a nova sociedade, é a igreja, são os ensinamentos da igreja. Então o que eu fazia eu não faço mais, o que eu praticava eu não pratico mais, né? Aonde eu ia eu não ando mais, não vou mais. Lembra do Salmo 1? Tudo isso converge para a Bíblia. É por isso, irmãos, que não é meramente, não é como muitos dizem, né? Que é só coisa do homem, foi coisa criada pelo homem, é coisa do homem. Tem gente que se arrisca a dizer isso. As doutrinas da igreja, não, foi coisa criada pelo homem, não está escrito na Bíblia, não está não. Aí a Bíblia diz que o que o homem fazia, ele não faz mais. Está na carta aos 1 Coríntios. Aí a igreja cobra, a pessoa, não, mas isso é coisa do homem. Aí você vai lá para o Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores. O que é isso então? Nós precisamos, irmãos, entender que a Bíblia, ela nos ensina e nós vamos trazer para a igreja do Senhor como as melhores práticas, a qual Deus ele nos concedeu por misericórdia. E hoje a deterioração moral está assim em larga escala no mundo. E pasmem, ou não, tem tentado invadir a igreja do Senhor. Tem tentado, irmãos. Tem tentado. E se esforçado para que isso invada a igreja do Senhor. Abram-se as portas, escancarem-se, né, para que a deterioração moral ela também seja uma realidade dentro das igrejas. E, infelizmente, dentro de muitas já são. Mas ainda nós buscamos se evadir dessa realidade. Porque o autor, ele até fala aqui que o apóstolo Paulo alerta que o comportamento humano estará associado à impiedade, caracterizado, né, pela degradação do homem. E estas verdades que o nosso autor, pastor Douglas Batista, ele traz no texto dessa lição, não pode se tornar em nossa vida. Ele nos alerta para que nós não deixemos isso acontecer. Porque quando acontece, ele cita aqui, enfraquece a doutrina bíblica, os ensinamentos da igreja se tornam relativos, as normas morais deixam de ser absolutas e a má conduta da humanidade começa a ser observada dentro das igrejas. Não é? Precisamos, irmãos, acordar. A lição desse trimestre ela está sendo, eu acredito que um ponto de inflexão para muitos. Seja, se porventura isso está acontecendo, se isso já estava te circundando, Deus está dando uma oportunidade para você se desvencilhar em nome de Jesus. Já no subtópico 2 vai falar sobre erosão. O que é erosão? É uma ação ou efeito de erodir, ou seja, desgastar pela ação de um agente. Né? Seja, falando aqui da parte material, seja uma corrosão por desgastes, olhando para o solo, pode ser provocada por ação mecânica, química, ações da água, da chuva, por agentes erosivos, ou seja, a erosão ela vai causar vamos dizer assim, uma desarmonização natural das coisas.
uma terra que se abre, que rachou, um paredão que desceu, é um tipo de erosão, por exemplo. E essa erosão que o autor traz a título de ortodoxia, de ensino, de estudo, de retidão. Então está se erodindo. Por quê? Porque na lição de número 1 nós tínhamos um conceito lá, eu quero evocar aqui, mas também aplicando aqui um conceito que eu trouxe também de ortodoxia para você. A qualidade de ortodoxo é de ser rigoroso, exato, extremo até. E ele segue estritamente as normas e a regra. Então a erosão dessa ortodoxia está causando tudo isso que nós temos visto na igreja. A necessidade de não ter mais a obediência aos ensinamentos da doutrina bíblica. A ortodoxia aceita como única e verdadeira uma ideologia, a regra. A ortodoxia é aquilo que é fiel. Tem conformidade com padrão, princípios, normas, dogma. Nega-se a aceitar aquilo que é moderno, fora do contexto. Então o autor ele traz, olha, atualmente no seu tópico 1, a descaracterização do cristianismo está se dando por erosão ortodoxa. Como é que eu aplico isso? Olha, a igreja sempre ensinou que é assim. Mas eu observei que lá fora está dando certo, porque eles estão fazendo assim. Então, por que não aplicar aqui dentro? Erosão da ortodoxia dos ensinos da Igreja do Senhor. Está deixando um agente externo, algo que não tem muitas vezes nada a ver conosco, interferir em tudo aquilo que tu aprendeste, que nós aprendemos. E no terceiro tópico, para a gente não ser tão extenso, que fala sobre a descaracterização do cristianismo, o autor ele traz a corrupção. Você faz, não, mas corrupção só não tem lá na política? Não, irmãos, infelizmente. Corrupção, uma ação, um efeito, apenas um conceito, de corromper, de adulterar aquilo que é original. É alterar as propriedades originais de alguma coisa. É a ação de decompor, de deteriorar. É uma putrefação. Isso é corrupção. Algumas dessas características você conseguiu linkar com algo que está acontecendo? Então, a corrupção da fé, ela está sendo uma das características que tem contribuído para a descaracterização do cristianismo. Desvirtuar hábito, devassidão de costumes, corrupção. Eu te pergunto, alguma dessas coisas, algumas dessas características tem sido observada por você? Ou tem circundado você para que você caia em um novo hábito que originalmente não foi orientado à luz da liderança da Igreja do Senhor? Que a Bíblia diz que Deus dá pastores à igreja, não é verdade? Se isso é uma verdade, e eu creio, então a gente entende que se você está indo contra, e muitas vezes eu não estou falando daquele que está ouvindo, eu não estou falando da gente de liderança também, viu? Se você é hoje um pastor, você hoje é líder na igreja, você hoje é um superintendente, porque você um dia aprendeu com alguém. Se quando chega na tua vez hoje, tu tá achando que tudo que ele foi te ensinado está errado e que agora a tua forma está certa, tu também está corrompendo. Existe corrupção aí ou não? A única coisa que a minha Bíblia me ensina, a palavra de Deus me ensina, através do apóstolo Paulo, é que todas as coisas me são lícitas e que nem tudo me convém. Então, se alguma coisa, porventura, foi ensinada errada, esta coisa, ela não será dada continuidade no ministério que Deus confiou à minha vida. Mas porque eu acho que foi exagero?
Cuidado. Cuidado. Isso aí não é doutrina bíblica, não. Isso é corrupção. Mas a corrupção da fé, irmãos, tem sido um fator preponderante para a desvirtuação do cristianismo, a descaracterização do cristianismo. Descaracterizar é tirar uma característica, né? Vamos falar da nossa igreja, da nossa Assembleia de Deus. É você lembrar que quando um irmão, quando a irmã da Assembleia de Deus passava na rua, era meio que uma carteirinha de identidade, né? Ah, vai, aquele dali é crente da Assembleia. Eu falei na nossa lição bíblica do domingo passado sobre, que é muito comum, infelizmente acontece isso aí, muitas pessoas nos conversam conosco, nos falam sobre aqueles que têm 2, 3 guarda-roupas, né? É um guarda-roupa para ir para a igreja, um para ir para a faculdade, outro para ir à rua, para o mercado. Isso é corrupção. Corrupção da fé. É erosão da ortodoxia, do ensino da palavra de Deus. São as práticas, irmãos. Porque não adianta dizer que Deus quer o coração. Aquele que tem um coração convertido, aquele que aceitou a verdadeira palavra de Deus, os ensinamentos trazidos através da igreja do Senhor, ele não se deixa voltar ao que era antes, mas ele vai viver em novidade de vida. Então, o item 2 vai falar sobre as teorias progressistas, sobre a desconstrução da Bíblia, um pouco do cunho histórico, o teísmo aberto, a teologia da demitologização, da palavra oriunda aqui da mitologia, você tirando, né, esse mérito, criando um espectro de que o milagre de Deus é mito, é mitológico, né? Então, é um pouco de história. Então, eu quero deixar para que você possa estar pesquisando sobre o assunto, se for o caso, até levar um pouco mais de informação para a tua sala. É importante, se você puder pegar aqui em especial algumas informações sobre Rodolfo Bultmann, né, que foi um dos percussores dessa teologia. É importante, você constrói, vale a pena você compartilhar com seus alunos, que eu também farei dessa forma. E no terceiro e último, para a gente encerrar, fala sobre a igreja que precisa refutar os ensinos progressistas. E como nós fazemos isto? Reafirmando a doutrina da inspiração divina, verbal, plenária, inerrante, palavra de Deus. Isso, irmãos, é bíblico e nós não podemos deixar aceitar. Como temos visto aí até Bíblias que estão retirando textos, ou perdão, construções, né, dizendo que está fazendo a Bíblia, estão retirando textos bíblicos porque não se alinha com aquilo que a pessoa quer fazer. E deixa eu te dizer, Paulo falou sobre isso lá em Gálatas. Ele disse que se até o anjo descesse ensinando algo que fosse diferente daquilo que ele estava passando, aquele novo ensino, ele deveria ser considerado como anátema ou maldito. E perdoe-me, mas se fizermos isso, estaremos entrando no campo da maldição. Nós não temos autoridade para isso. Muito, mas muito distante disso. Mas tem gente que está fazendo, viu? Então, nessa direção, Lutero, ele distingue-se, né, entre a necessidade do que Deus entregou, o que foi entregue por Deus, nos textos sagrados, vestido pelo homem, contexto da pesada tradição romana da Idade Média. Ele contextualizou, colocando a palavra de Deus como santa, como inerrável, é a sola escritura, né? Aquilo que estabelece a reforma, é a Bíblia como única regra de fé e prática infalível, uma autoridade final para a vida do homem. Os ensinamentos da doutrina bíblica vai trazer aqui, o autor ele não fala sobre a incumbência
que é de formar e de transformar os indivíduos. Então, meu amado irmão, a importância está muito acima do que o ensinamento. Esse ensino da palavra de Deus e a guarda da doutrina bíblica, ela, além de formar, ela transfere as informações. Ela transforma o indivíduo. Não temos como ter indivíduos transformados se nós não estivermos em uma vida transformada com Deus. Não temos como ensinar a doutrina bíblica se nós não conseguimos viver o conceito bíblico que a nossa igreja, que o povo de Deus, ele ensina através das Sagradas Escrituras. E esta atividade, como o autor fala, é essencial para instruir, para expor, para corrigir erros. Este corrigir erros, eu acredito que seja o grande quê, porque tem muita gente que não quer mais falar sobre o erro. Não quer mais pontuar que a pessoa está errada. Porque no mundo é muito mais fácil massagear-se ego do que se falar a verdade. Mas a igreja do Senhor ainda está de pé. E ela precisa continuar falando a verdade e incentivando, enfatizando sobre a santificação, assim como o autor dos Hebreus fala, sem a qual ninguém verá a Deus. Que Deus possa te ajudar, te abençoar, te fortalecer, te encher de autoridade, poder, de unção, para que você continue, meu irmão, empunhando essa santa palavra, a palavra de Deus. Nunca desista dela. Nunca desista daquilo que Deus, através dela, fez chegar à tua vida. Estás aqui hoje porque Deus, Ele te deu essa oportunidade, essa chance. Se não fosse Deus, nem eu, nem você, nós não estaríamos. Mas Deus nos deu. E como Ele nos deu, se revista de força. Pede a Deus, reconhece a tua pequenez, assim como nós reconhecemos a nossa, como nós devemos reconhecer. Que Deus, Ele te dará força e o nome do Senhor continuará sendo glorificado. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.